Boa noite a todos. Momento de oração e reflexão do Evangelho. Convido a todos a orar comigo. Prece, ato de submissão e resignação. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e sua utilidade. Aceitamos a aflição que acabamos de experimentar como expiação de nossas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons Espíritos, que nos protegeis, dai-nos força para suportar sem lamentos. Fazei que ela nos seja um aviso salutar, que nos acresça a experiência, que abata em nós o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o nosso adiantamento. Que assim seja. Prece tirada do livro Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 12 e 13. O tema motivos de resignação. Esse tema é a terceira vez que ressurge, sendo aberto aleatoriamente por colaboradores da nossa casa. Então pedi a espiritualidade e me veio a sugestão de leitura e reflexão de um texto extraído do livro Estude e Viva, Emmanuel e André Luiz, Resignação e Resistência. E a segunda sugestão foi uma palestra de Valdo Franco e Manuel Prudêncio, Resignação e Aceitação. Então vamos ao texto, Resignação e Resistência. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha a trazer resultados contraproducentes. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Habitualmente falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refestelamos em conforto e vantagens imediatas no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagens para os outros? Esqueçamos-nos de que o incêndio vizinho é a ameaça de fogo em nossa casa e, de imprevisto, irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo que nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e entretecê-los para o bem, no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, nos tempos de hoje, o coronavírus, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos bacilos ou aos vírus. Sempre é aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento.
Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme. Construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa. Esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascarada de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Psicografia de Valdo Vieira. A nossa próxima sugestão é a palestra de Divaldo Franco e Manuel Prudêncio. Então vamos ao tema resignação e aceitação. Nós trouxemos para hoje o tema resignação. A proposta da vida é ação, é atividade. Durante o largo período do cristianismo primitivo, surgiram os anacoretas, aqueles indivíduos que abandonavam o mundo para dedicar-se a Deus. No século IV, por exemplo, na Turquia, havia uma montanha onde estavam aproximadamente 70 mil indivíduos que haviam fugido do mundo para as cavernas. Eram preguiçosos, porque eles deixavam de trabalhar, mas os outros tinham que trabalhar para sustentar-lhes a ociosidade. Jesus de maneira nenhuma procurou o isolamento. Ele sempre veio para estar com os indivíduos. Quando ele foi meditar no deserto, no início do ministério, foi uma forma de manter a comunhão com Deus e partiu dali até a cruz, sem nenhum dia de repouso, nem momento algum de ociosidade. A resignação é a aceitação dinâmica, não é a aceitação mórbida, ficar parado e deixar que aconteça. Isto é a acomodação. Se, por exemplo, eu estou diante de um infortúnio, eu o aceito, mas não fico de braços cruzados. Eu vou trabalhar para poder diminuir os efeitos, para poder erradicar as causas, senão não teria nenhum sentido. É como um aluno submetido a um teste. Ele não vai apenas resignar-se por ter sido reprovado. Ele vai procurar as falhas da aprendizagem para recompor-se e voltar ao treinamento. Então, o limite da resignação é não parar de trabalhar. Tem uma ocasião em que Jesus cura 10 leprosos, 10 pessoas. E pessoas que, na época, estavam afastadas do convívio social, elas não podiam entrar nas cidades, elas eram consideradas como párias, as pessoas se afastavam, corriam delas. Curou 10 desses, apenas um voltou para agradecer. Então, esse é o ambiente em que Jesus vive. E nós não vemos o Cristo inativo, e nós não vemos o Cristo simplesmente confortável na situação a dizer, não, as pessoas são assim mesmo, deixa elas dessa forma, eu não vou ajudar mais porque não adianta, Deus criou o homem dessa forma e dessa forma vai ser para o resto da vida. Não, nós vemos Jesus ativo, trabalhando a tal ponto de dizer que Deus ainda trabalha, e ele trabalhava também como filho, bom filho que era, executando as vontades divinas. Jesus assume a tarefa de educar os apóstolos e, paulatinamente, vai fortalecendo seus caráteres, vai fortalecendo o espírito deles, preparando-os para a grande tarefa, para as grandes dores, perseguições que eles enfrentariam. Jesus não fica quieto. Ele está constantemente à procura do necessitado, atravessa o mar da Galileia frequentes vezes para poder socorrer aqueles que não tinham condições de atravessar aquelas regiões e ir até ele, porque estavam doentes. Ele vai de cidade em cidade pregando o evangelho, a boa nova aos pobres,
a tal ponto que os discípulos de João, quando o procuram, querendo saber se ele era o Cristo, ele recomenda que os discípulos permaneçam com ele, que verifiquem as obras, verifiquem o que estava acontecendo ali naquele dia, e ao findar do dia chama-os e lhes diz: ide a João, diga-lhes que o evangelho é pregado aos pobres, que os cegos veem, que os paralíticos andam, e o João saberá se eu sou ou não o enviado de Deus. Então, Jesus enfrenta todas essas dificuldades de uma maneira muito ativa, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito resignada, sem rebeldia, sem reclamação, sem revolta, sem aquela... Porque quando tem uma dificuldade qualquer na nossa vida, a gente até passa por ela, mas não deixa de ficar resmungando, aquela... não estou gostando disso, essa coisa não está certa, eu sou vítima, fulano não podia ter feito isso, fulano não podia ter feito aquilo, e a gente fica num... Quem convive com a gente é que sabe o tanto que nós resmungamos e o tanto que nós somos rebelados contra as coisas que acontecem na nossa vida. Alguém fala mais alto e a gente já fica nervoso. Alguém não nos dá atenção e nós já ficamos nervosos. Alguém não faz as coisas do jeito que nós gostaríamos que fizessem, já ficamos nervosos de novo. E por pequenas coisas nós vamos a toda hora ficando num estado ruim, num estado muito ruim internamente, e isso vai se acumulando ao longo do tempo, até que a gente tenha úlcera, tenha gastrite, tenha uma série de doenças consequentes das nossas atitudes diárias, das nossas rebeldias, da nossa inadequação, da nossa inaceitação da vontade de Deus. E a vontade de Deus é simples, que nós façamos ao nosso semelhante aquilo que nós queremos que o nosso semelhante nos faça. Esse é o princípio. Às vezes a gente está esperando que o nosso semelhante nos trate como se fôssemos uma divindade, como se fosse um rei. E não é isso que se espera de nós. Nós precisamos de aceitar as nossas dores, as nossas doenças, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, não no sentido de que, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Não, é no sentido de, eu tenho essas dificuldades, mas Deus me concedeu energias e oportunidades para que eu realize uma transformação e saia dessa existência muitas vezes melhor do que quando eu aqui cheguei.